Essa sobremesa tem um brigadeiro cremoso, fruta e chocolate. Eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou te ensinar duas versões do bombom de travessa. Uma receita simples, muito gostosa e que vende muito. Para começar, a gente vai preparar a base do brigadeiro. Eu vou fazer com brigadeiro branco, mas se você quiser fazer com brigadeiro tradicional, também vai ficar muito gostoso. Para deixar essa massa bem leve e cremosa, eu vou adicionar um creme de leite com 17% de gordura e 60 gramas de leite em pó. Agora, eu vou bater bem para misturar esses ingredientes e não deixar com nenhum gruminho. Depois, eu vou adicionar o leite condensado e levar para a panela em fogo médio até chegar no ponto de recheio. E se você quer aprender de uma vez por todas como acertar os pontos do brigadeiro, assiste esse vídeo que eu deixei aqui nos cards. Aqui eu cheguei no ponto e eu vou continuar mexendo essa massa até ela ficar morninha. Enquanto essa massa está esfriando, eu vou ir cortando os morangos da decoração. Depois que ela já esfriou, eu vou transferir direto para o pote e aqui deu 250 gramas de massa. Vou ir decorando com os morangos que eu cortei e depois eu vou usar o resto para rechear. E aqui eu também usei mais ou menos 250 gramas, que dá uma bandejinha de morango. Eu gosto de usar a mesma proporção de massa e de fruta, porque eu acho que dá uma equilibrada bem boa no doçor. Para ganache, eu vou cortar 100 gramas de cobertura de chocolate, vou derreter no micro-ondas e adicionar 50 gramas de creme de leite. Para ganache, eu gosto de usar sempre essa mesma proporção. A quantidade de creme de leite vai ser metade da quantidade de chocolate. Vou espalhar no brigadeiro e decorar com um morango. Com essas proporções que eu usei, essa sobremesa no final ficou pesando 650 gramas. Agora, para a versão de uva, eu vou usar a mesma base, só que o dobro da receita. Então eu vou adicionar 2 cremes de leite, 120 gramas de leite em pó e 2 leite condensados. Eu vou fazer aqui na panela mexedora para ficar pronto mais rápido. Vou ligar ela e aqui eu coloquei o temporizador para a gente ter uma noção de quanto tempo que ela leva para fazer duas massas. Em 9 minutos a minha massa chegou no ponto. Na panela normal eu ia demorar o dobro ou mais para fazer essas duas massas. Além do fator de que eu ia ter que ficar mexendo o tempo todo. Então, se você está considerando comprar uma panela mexedora, assiste esse vídeo que eu deixei aqui nos cards do review que eu fiz sobre essa panela. Depois que a minha massa já esfriou, eu vou colocar ela no pote. E para essa embalagem, eu usei 650 gramas de massa. E enquanto a minha panela estava fazendo o brigadeiro, eu já consegui lavar as uvas. E aqui eu usei mais ou menos 500 gramas. Depois, é só colocar a ganache. E aqui a proporção que eu usei foi 300 gramas de chocolate e 150 de creme de leite. Eu vou decorar com mais algumas uvas e o peso final dessa sobremesa ficou em 1,6 kg. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre a precificação. O custo total do meu bombom de morango com 650 gramas foi de R$ 23,00. Só que vai depender bastante dos recheios e das frutas que você vai usar. Aqui, por exemplo, nessa época do ano, eu paguei R$10 em uma bandejinha de morango. Só que em outras épocas, eu compro essa mesma bandeja por R$5. Então, o meu custo ia diminuir bastante. Só que quando a gente está precificando, é bom a gente calcular com folga. Porque nessas datas especiais, o preço costuma subir lá em cima. E aí, depois que a gente já passou o orçamento para o cliente, não dá para mudar o preço só porque o morango ficou mais caro. Então é importante a gente pensar em tudo isso antes de passar o valor para o cliente. Já o custo total do bombom de uva ficou em R$ 52,00. Mas como eu falei antes, pode variar bastante, então é importante que você precifique com o valor dos ingredientes da sua cidade. E aqui o que aumentou bastante o meu custo foi essa embalagem, porque eu paguei mais de R$10 nela. Mas tem várias outras opções de embalagens mais simples que são mais baratas e vão te ajudar a diminuir esse custo. E para definir o valor de venda final dessa sobremesa, a gente tem que levar em consideração o preço da nossa hora trabalhada, outros custos incalculáveis como luz, água, gás, o lucro que a gente quer ter em cima dessa sobremesa e alguns outros fatores. Mas se você não quiser perder muito tempo com isso agora, tem bastante gente que usa o cálculo de 3 vezes o custo para dar o valor final. Aqui no meu caso, o bombom de morango sairia por R$70 e o bombom de uva por 160.
data. Essa é uma maneira da gente conseguir definir um valor justo de uma forma bem simples. Lembrando que é sempre importante a gente considerar o valor de mercado do produto que a gente está vendendo. Então, antes de anunciar, dá uma olhada no teu concorrente, vê o preço que ele está colocando, vê quantas pessoas na internet estão vendendo esse doce, para trabalhar com uma média de preço que você considere justo, mas que não fuja muito do preço tradicional. E se isso fez sentido para você, já deixa um like aqui no vídeo. Essa sobremesa é perfeita para as datas comemorativas, porque além dela ser muito gostosa, ela tem uma alta procura e é bem simples de fazer. E se você gostou, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu tô trazendo um monte de receitas natalinas aqui. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para você.